Olá, meus amigos, esse é o vídeo das respostas às perguntas de autoavaliação da nossa segunda leitura, que é Platão, a República. Eu gravei no penúltimo vídeo as questões, elas vão estar na descrição de onde você estiver vendo esse vídeo, dependendo da plataforma. E já aproveitando que estamos falando da plataforma que você estiver assistindo ou ouvindo, não se esqueça de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição, de todo aquele blá 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 que vocês já estão cansados de ouvir, que todo mundo fala, mas que é importantíssimo para ajudar a aumentar o alcance dessas publicações, que mais pessoas embarquem nessa jornada de conhecimento, de estudo. Então não esquece de deixar agorinha mesmo, por favor, faça isso agorinha. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, curte a página, ok? Dependendo de onde você estiver. Muito bem, então antes de começarmos, fazer aqui uma pequena correção. No vídeo anterior, e eu já corrigi no vídeo ou no áudio, onde você estiver vendo, eu tinha postado as perguntas, ficaram 6 perguntas, mas na verdade são 7, eu havia esquecido a pergunta com relação ao anel de Giges, que eu havia comentado no guia de leitura. Mas não tem nenhum problema, porque eu enfatizei bastante essa questão no guia de leitura, então quem fez a sua leitura com certeza vai lembrar e vai conseguir responder essa questão sem maiores problemas, ok? Vamos lá então, esse diálogo que está descrito no livro A República, ele ocorre em 422 a.C., durante a chamada Paz de Nícias. Se vocês assistiram ao primeiro vídeo, o vídeo da primeira leitura que nós fizemos, a Apologia de Sócrates e o Diálogo do Dever, o Criton, vocês vão lembrar que o Platão, não só Platão, né, o Sócrates, que foi o primeiro dos grandes filósofos gregos, da Era de Ouro da Grécia. Depois ele teve como aluno, como discípulo, Platão, né? E posteriormente de Platão nós tivemos Aristóteles, ou seja, foi uma leva de gênios. Aliás, isso é muito interessante como isso acontece não só nesse momento, mas em outros momentos da história. Quando vem uma safra de ouro dessas, parece que vem outro, né? Na Itália aconteceu isso lá com Leonardo da Vinci e todas as pessoas que que viveram no mesmo período que ele, né, verdadeiros gênios que a gente teve na humanidade. Ok, mas voltando aqui, então esse diálogo ocorre durante a Paz de Nícias e ele, ao contrário da Apologia, nós sabemos que ele é um diálogo construído pelo Platão, ou seja, é aquelas situações que nós comentamos que o Platão está colocando as ideias dele na boca do Sócrates. Por quê? Porque na época em que esse diálogo ocorreu, o Platão tinha só 5 anos de idade. Então, isso significa que a República foi escrita 50 anos após esses eventos que estão sendo imaginados aí. Então, como dito, né, a Apologia, ele é diferente da Apologia no sentido que ele é totalmente ficcional. E como é que a gente sabe que a Apologia não era ficcional? Porque o Xenofonte, que foi biógrafo do Sócrates, ele descreve os eventos da Apologia e do Criton mais ou menos na mesma sequência de eventos, mais ou menos da mesma maneira, com os mesmos fatos. Então a gente pode dizer que lá na Apologia a gente estava realmente tratando de um diálogo verídico e de ideias do Sócrates, e aqui a gente sabe que tudo isso é ficcional, né? Além disso, só para reiterar esse caráter ficcional, né, o Polemarco e o Nicérato, que participam de diálogos na República, eles já haviam sido executados quando a República foi escrita no governo dos 30, ou dos 30 tiranos, ok? Então não há muitas dúvidas sobre o caráter ficcional do diálogo. Então, esse diálogo ele procura convencer aí os irmãos que participam dele que a cidade justa e não a tirânica seria o lugar adequado para a realização plena e feliz das potencialidades intelectuais e morais dos indivíduos. O problema central é o da justiça, né? E a questão essencial parece assim, a questão que mais, ou que todo o diálogo gira ao redor, é qual é a essência da justiça, né? Esse é, digamos assim, o princípio. Ela vai sendo respondida no diálogo, né? Tem algumas pessoas que veem o Platão aqui aspirando a um estado ideal que se baseia no conceito de justiça, tá? Tem pessoas que viram no diálogo que o Platão não reconhecia a separação entre a sociedade civil e
a autoridade governamental, né? Ele via isso como uma coisa só. E que ele teria, de certa maneira, sido um precursor ou um visionário de um modelo de Estado que acabaria resultando posteriormente nos modernos Estados totalitários, né? Mais ou menos na linha do seguinte: olha, eu imaginei uma coisa na minha cabeça que eu acho que é muito boa e muito linda. Só que quando eu vou aplicar, nem todo mundo concorda com essa coisa muito boa e muito linda, né? E aí isso acaba sendo forçado goela abaixo das pessoas, né? Esses modelos idealizados de estados, e a gente sabe que isso não acaba bem, isso acaba indo para a ditadura, isso acaba levando à fome, isso acaba levando ao caos econômico. Então a história mostrou que quando se tentou implementar esse tipo de coisa, não deu certo. Eu prefiro não tirar essa conclusão lendo esse trecho. Eu prefiro ver o Platão aqui fazendo realmente uma investigação, que ele vai propondo hipóteses para tentar explicar de onde que o Estado surge, baseado na ideia da justiça, como é que deveria ser a educação desses cidadãos, com um enfoque especial nos seus soldados e nos seus governantes, e também passando por vários temas, como a educação, como a moral, como a ética. Ok? Então eu prefiro, e como eu disse para vocês, eu ainda não li toda a obra, e eu também não sou um especialista, e não sou digamos assim, um filósofo formado. Essas são as visões que eu extraí dessa leitura, e você especialmente pode ter outras visões. E se você já tem maior conhecimento e acabou parando nesse vídeo, se você discorda do meu entendimento, posta aí, não tem problema nenhum. Esse é um grupo que a gente está estudando, ok? Eu me considero um estudante, não me considero professor de nada, e eu estou me colocando de uma maneira aberta para as ideias, refletindo sobre as coisas que são apresentadas nos diálogos e nos textos que virão, e tirando as minhas conclusões, que obviamente não vão ser 100% iguais às suas, ou não vão ser, eu vou ser 0% iguais às suas, ok? Então você posta aí, você comenta à vontade, tá bom? Você fica muito aberto a fazer isso, sempre pedindo, claro, que isso seja feito de uma maneira minimamente respeitosa, ok? Vamos lá, então a primeira pergunta de autoavaliação é: quais são as vantagens que o Céfalo acha que há na velhice, né? Então, nessas respostas eu vou sempre mencionar as marcações. Eu expliquei o sistema de marcação das obras de Platão no último vídeo. Basicamente, se você tem um livro que tem as marcações, haverá sempre posições entre colchetes ou entre parênteses no livro. Então eu vou sempre mencionar aqui qual seria a posição na marcação, ou qual seria a posição mais usando os títulos do livro que eu usei no link da descrição, ou seja, que eu indiquei, que é o livro, uma obra na Amazon, barata de achar, e é uma obra que eu achei relativamente bem traduzida e tranquila de ler, ok? Então eu vou sempre mencionar a marcação. Na obra da Amazon não tem a marcação, então eu menciono sempre mais ou menos os subtítulozinhos em que ela foi dividida nessa versão que a gente está lendo, ok? Então, vamos lá. Então, a resposta da primeira pergunta começa logo após a marcação 328, onde a gente lê a reunião de um amigo em casa de Céfalo, e ela vai até logo após a marcação 330, ou onde a gente lê as vantagens da riqueza. Muito bem. O primeiro trecho que eu quero destacar aqui é o trecho onde a gente lê o seguinte: o velho Céfalo falando, né? Quanto mais adormecidos ficam os prazeres do corpo, mais crescem o deleite e o encanto da conversação. Então o Céfalo, que era velho e me parece muito sábio, ele comenta sobre os que, chegando à velhice, eles se reúnem uns com os outros para se queixar que já não pode comer aquilo, beber daquele outro, e que já não tem os prazeres da mocidade e do amor, né? E também se queixam porque foram abandonados pelos parentes e ficam remoendo as mazelas que a velhice traz. E aí ele comenta que, na visão dele, Céfalo, essas pessoas culpam quem realmente não seria o culpado, porque se a velhice fosse a razão desses males, todo velho seria assim, né? E esse não é o caso deles, do Céfalo,
né? Aí tem outro texto aqui que vale destacar que diz assim: é certo que a velhice traz consigo uma grande paz e liberdade quando se embota o acicate das paixões. Sucede exatamente o que dizia Sócrates: libertamo-nos não apenas de um tirano, mas de muitos. Então aqui as queixas, portanto, que são feitas contra os parentes, não deveriam ser atribuídas a esses, mas ao caráter desses homens. Ou seja, aquela pessoa que é naturalmente tranquila e bem-humorada, ela não vai sentir o peso dos anos, na ideia que ele está apresentando aqui. E para aqueles que não são assim, não só a velhice é pesada, mas também a própria juventude. Ou seja, não vai ser velho ou não vai fazer diferença, é uma questão de caráter da pessoa. O Sócrates então pergunta a ele aqui o que ele acha de quem diz que, na verdade, ele, Céfalo, que era muito rico, ele não era assim por causa do caráter dele, mas só porque ele teria dinheiro. O Céfalo vai lá e diz assim: olha, eu reconheço que tem algo de verdade nessa história aí, que os bens materiais eles têm uma parcela de relevância em uma vida feliz, mas sem as virtudes do caráter não é possível ser feliz. Ou seja, é preciso ter um pouco das duas coisas. É preciso ter, sim, conforto material, mas também grandeza de espírito, né? Se tiver só uma coisa ou outra, vai ser muito difícil ter uma vida feliz, ok? Eu gostei muito desse trecho, achei que o nosso velho Céfalo está coberto de razão nesse sentido. É uma grande lição, seja para quem já tem mais idade ou para quem ainda está na juventude, né? Meu amigo, se está tudo muito ruim na sua vida, se a sua vida está uma desgraça, dá uma olhadinha e tenta refletir um pouco o quanto disso tem do seu próprio espírito, o quanto disso tem de condições financeiras e o que você pode fazer em relação a isso para mudar. Eu fiz essa reflexão, achei que foi muito válida, especialmente na questão do caráter. Eu acho que é fundamental que a gente faça essa análise, essa reflexão da nossa vida, da postura que a gente tem ante os problemas e ante as pessoas e ante aqueles que vêm choramingar e se queixar e tudo mais. Ok? Legal. Vamos então para a segunda pergunta, que é: quais são as 3 perguntas que Sócrates afirma ter levado em conta no livro 1? Posição agora, nós estamos ao final do livro 1, por volta da marcação 354, onde se lê assim: Sócrates descontente com a argumentação, e vai até onde termina o livro 1, ok? Então as 3 perguntas que o Sócrates queria responder, como eu entendo, e que acabaram mais ou menos se perdendo no diálogo, o que é a justiça, ou qual seria a natureza da justiça, se a justiça era vício e ignorância ou sabedoria e virtude, né? Entendo assim que é mais ou menos perguntar: a justiça é uma coisa boa ou a justiça é uma coisa ruim, né? Do que se trata? Entender o que ela é, entender se é boa ou ruim. E por fim, quais seriam as vantagens relativas de se ser justo ou injusto? É melhor ser justo ou injusto? Então isso também faz parte aí dessas 3 grandes perguntas que ele se propõe a responder, ok? Indo para a pergunta 3, qual é a história do Anel de Giges? Então a gente está agora no livro 2, logo antes da marcação 360, onde se lê a história de Giges, ok? Então essa é uma história que é contada pelo Glauco. Então é mais ou menos assim: o Giges achou um anel que permitia, quando ele virava o anel, ser invisível quando ele quisesse. Ele usou o anel para entrar no palácio, aí ele seduziu a rainha, ele matou o rei e tomou o trono para ele, ok? O argumento é de que se todos nós pudéssemos atuar nas sombras, nós agiríamos de maneira injusta, pois a gente iria fazer o que a gente quer sem ter medo das consequências. Ou seja, ninguém é justo por escolha própria ou por pensar que a justiça seja correta, mas simplesmente por temer as consequências que advêm de quando se parece injusto, sejam elas sociais, sejam elas legais.
Esse é um tema bem profundo, bem pesado de se pensar. É um tema que a gente precisa ir lá na essência da nossa alma, daqueles procurando a resposta, né? Muitas vezes eu acho que a resposta pode não ser tão boa quando a gente reflete sobre isso, e aí eu acho que também vale... esse é daqueles trechos que fazem valer a pena ler uma obra desse calibre, né? E o que a gente paga é uma coisa irrisória, e ler aquelas coisas que nós lemos como hábito de leitura, né? Que é aquela coisa assim que leu, não muda nada a nossa vida, né? A gente não melhora como pessoa, não melhora como indivíduo, não melhora como nada, né? Só perdeu tempo naquilo. Então, assim, tanto a primeira leitura foi belíssima da Apologia, e agora essa leitura de Platão, então, vale muito a pena. Se fosse só essa história do Anel de Giges, já seria legal, né? Então, é legal destacar aqui uma coisa, uma curiosidade, né? Que tem muita gente que acredita que quando o Tolkien escreveu a história do Anel, que aparece tanto no Hobbit como no Senhor dos Anéis, tem pessoas que acreditam que ele foi influenciado por essa história que está descrita aqui no livro da República, do Platão. Eu confesso que as coisas guardam muitas similaridades, né? Se for verdade, então parabéns, pois você e eu estamos bebendo aí na mesma fonte de um dos escritores mais brilhantes de todos os tempos, que foi o Tolkien, autor aí do Senhor dos Anéis, né? Ok? Legal? Então fica essa reflexão para cada um de nós, e o que nós faríamos se nós tivéssemos em nossas mãos um anel que nos permitisse ficar invisíveis? O que você aí faria? Será que a gente seria também corrompido com o tempo por ele? Será que a nossa natureza hoje é de sermos justos ou injustos? Ou de querer parecer justos? Não seria então melhor buscar sermos em essência justos e de agir de acordo, independentemente de alguém estar olhando ou não? Ou senão, quando a gente tiver numa posição de poder, já que na vida real o anel pode ser um cargo de relevância, o comando de uma empresa, o comando de uma organização, uma posição social de destaque, de influência, tudo isso pode ser o nosso anel, né? E se nós não tomarmos cuidado, ele pode nos corromper. Então fica essa reflexão para você, especialmente se você está numa dessas posições de poder. Ok? Profundo, pesado, e é isso mesmo. E já comentamos aqui que isso aqui é para poder gente grande, né? Não está gostando, não consegue lidar com isso, talvez é melhor você parar o vídeo aqui e daí vai cuidar de outra coisa antes, né? Mais tarde você volta para cá, ok? Um abraço. Então vamos lá. Questão número 4, então, qual é a origem do Estado? Então, nós estamos ainda no livro 2, logo após a posição 369, ou logo antes de onde se diz o Estado surge das necessidades dos homens. E vai até onde lemos, num Estado rico, muitas novas profissões se fazem necessárias. Segue-se o diálogo com perguntas e respostas. Então, um trecho de destaque aqui é onde diz assim: o Estado nasce, na minha opinião, das necessidades do homem. Ninguém basta a si mesmo, mas todos nós precisamos de muitas coisas. E aí segue: como temos necessidades e fazem-se mister numerosas pessoas para supri-las, cada um vai recorrendo à ajuda deste para tal fim e daquele tal outro, e quando esses associados auxiliares se reúnem todos numa habitação, o conjunto dos habitantes recebe o nome de cidade ou estado. Não é assim? Vamos lá, vamos seguindo na leitura, né? E realizam trocas entre si, e um dá e outro recebe, por acharem que isso redunda em seu benefício. Assim mesmo, responde a contraparte. Cada um deles dedicará a sua atividade à comunidade inteira, produzindo, por exemplo, lavador para 4 e trabalhando umas 4 vezes do que necessita, a fim de subministrar víveres não apenas a si mesmo, mas também aos demais. O Platão
nesses trechos ele vê então o Estado como algo que surge das necessidades da sociedade. Por exemplo, a provisão dos alimentos, a habitação, o vestuário. Um será lavrador, o outro pedreiro, haverá o tecelão, o sapateiro, etc. E mais à frente ele falará também de vaqueiros, ovelheiros, pastores, pedreiros, camponeses. E ainda assim o Estado irá crescendo cada vez mais e cada vez mais surgirão profissões especializadas, surgirão os comerciantes, as pessoas que levam e trazem mercadorias. E esse Estado terá então que produzir não só para consumo interno, mas também para exportar e importar coisas, né? As pessoas terão necessidade de coisas que não existem localmente, né? E aí vai surgir uma moeda para facilitar as trocas. Também surgirá uma espécie de marinha mercante que é responsável por levar essas mercadorias em segurança e trazê-las também de volta à polis ou ao Estado, né? Então, Platão aqui também menciona a criação de uma classe de trabalhadores ou assalariados, cuja cooperação não é muito estimável no que diz respeito à inteligência, dedicada aos trabalhos mais braçais. Então pinta a questão: e onde estão a justiça e a injustiça? Em que parte delas se originam? E aí vem uma primeira tentativa de resposta, provavelmente na relação desses cidadãos com os outros. Então eu acho que nesse, como eu entendo, tá? Você pode aí ter entendido errado, mas eu acho que esse é o momento que se faz esse link entre a justiça e o Estado, né? Onde estaria... onde a gente pode ver a justiça materializada é nessas relações do dia a dia, dessa sociedade que se junta por necessidade para produzir coisas e cooperar mutuamente, né? Ou seja, o indivíduo sozinho não é grande coisa, ele por necessidade precisa viver em sociedade, e essas relações elas vão ser permeadas e vão passar pelo conceito de justiça. Entendo que é mais ou menos por aí, ok? E assim, esse estado primitivo, ele vai se tornando cada vez mais complexo, com as pessoas se especializando na produção de cada vez mais bens, como vinhos, queijos, doces, toda sorte de guloseimas. Isso vai aparecendo no texto. Também começam a produzir móveis, leitos, sofás, ou seja, itens aí de conforto para o lar, que seriam hoje aí os nossos eletrodomésticos, né? E então o Estado começa a se tornar um estado, ou cidade, ou polis, né, de luxo. E aí, como ele vai precisar de cada vez mais terras e recursos e pessoas para atender essas necessidades, ele vai precisar se expandir em busca desses recursos. E a isso, nós, nesse momento, a gente faz o gancho aí com a próxima questão, que é a questão de por que o Estado precisa de uma classe guerreira específica, em separado, né? Aí a resposta começa aí no título: num Estado rico, muitas profissões se fazem necessárias, que está entre as posições 373 ou 374. E aí vamos destacar alguns trechos aqui. Nesse caso, temos de alargar nossas fronteiras, pois a cidade original e sadia já não é suficiente. Será necessário que aumente de extensão para abrigar uma multidão de novos habitantes, que já não estarão ali para desempenhar ofícios indispensáveis. Teremos, pois, de cortar para nós uma fatia do território vizinho, se quisermos ter suficientes pastagens e terra cultivável. E o mesmo farão eles com o nosso, excedendo os limites do necessário, se entregues à aquisição ilimitada de riquezas. Novamente, será preciso aumentar o nosso Estado, e não pouco dessa vez, mas de tal modo que se possa dar guarda a um exército inteiro, capaz de sair em campanha para combater os invasores e defender tudo quanto possuímos, além das pessoas que há pouco enumeramos. Então aqui está muito clara a origem, né, de por que é necessário uma classe de militar, de soldados, de guerreiros, né? E vejam como Platão ele nem cogita dizer assim: olha, que a gente deveria tentar só ficar preso ao básico, né? Porque aí a gente não precisa ficar guerreando com os outros. Então, assim, isso são entendimentos que eu estou tirando da leitura, ok? Então,
ele nem considera essa opção, né? Vamos ser modestos aqui, não. Assim, esse é um caminho natural, o Estado começa atendendo necessidades mais primitivas, naturalmente ele cresce, naturalmente as pessoas começam a desejar mais coisas, a querer mais conforto, e para a gente suprir essas necessidades, nós precisaremos de soldados, tanto para proteger o nosso território, como para expandi-lo, né? E mais outra conclusão importante: se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então ele não tem, digamos assim, se ele idealizou um Estado, ele pelo menos ele não tinha essa visão de maneira nenhuma inocente ou pacífica nesse sentido, né? É o que eu entendo lendo esses trechos do Platão, ok? Indo para a questão 6, quais são as duas principais divisões da educação segundo Sócrates? Então vamos lá. Esse trecho, ele é um trecho que começa ali na marcação 376, está entre 376 e 377, onde diz o cão como filósofo, e ele vai terminar lá onde se lê: as obras de ficção devem ser submetidas à censura. O Sócrates ele dialoga ora com o Glaucon e ora com o Admanto. Vamos destacar alguns trechos aqui de novo. Pois é necessário que sejam afáveis para com seus concidadãos e perigosos em face do inimigo. Do contrário, não esperarão que este os venha destroçar, senão que eles mesmos serão os primeiros a exterminarem-se entre si. Mas não achas que o futuro guardião tem mister de ainda outra qualidade, que além de ser impetuoso, deve ser filósofo por natureza? Porque distingue a figura do inimigo da do amigo pelo simples critério de conhecê-la ou não conhecê-la, e não se tirar o desejo de aprender. Quem define o familiar e o estranho pelo seu conhecimento ou ignorância de um ou de outro? Pois bem, não são a mesma coisa o desejo de aprender e o amor ao saber, isto é, a filosofia. Qual será, pois, essa educação? Haverá outra melhor do que a tradicional? E aí eu acho que a gente mata a questão aí. Esta compreende, segundo creio, a ginástica para o corpo e a música para a alma, sendo que a literatura estava incluída aí no que ele estava chamando de música. Então veja que legal, o Platão, e aí eu acho que caberia até a gente dizer que ele idealizou, né, um modelo de soldado. Ele dizia assim: olha, esse cara, lógico, ele vai ter que ser forte, ele vai ter que fazer exercícios para o corpo, de agilidade, força, mas ele precisa nutrir a alma dele. Não pode ser, sei lá, como um cão selvagem que não pensa e que age por impulso. Então ele precisa ser instruído, ele precisa ter não só o corpo, mas como a alma instruída, a alma desenvolvida. E como é que ele vai fazer isso? Vai fazer isso através da música e através da literatura, da leitura. E é uma ideia bastante interessante, né? Me ocorre agora aqui que as brigadas militares sempre têm um esquadrão de música, um batalhão de música, desculpa, onde são treinados aí nos mais diferentes instrumentos. Então creio que isso talvez venha já dessa ideia de Platão. Não sei, estou aqui chutando, né? Mas é bacana pensar no modelo de soldado que ele idealizou. Então, na visão do Platão, a educação dos guerreiros ela deve estar subordinada à ginástica e à música, se fortalecer não só fisicamente, não virar animal entre seus pares. E aí depois ele vai falar que os chefes ainda precisam de uma educação mais especial, que é um programa aí de 30 anos, é um programa que vai incluir filosofia, que vai incluir um estágio de gestor da polis, para só lá na frente poder administrar, estar habilitado, é o conceito do rei filósofo, a comandar o Estado. Ok? Última pergunta: por que deveria haver censura para os poetas? A resposta começa aí logo após a marcação 377. No nosso livro, ela se inicia logo antes de onde diz: as obras de ficção devem ser submetidas à censura, indo até o final do livro 2. Vamos destacar alguns trechos. E não sabes que o princípio é o mais importante? Sobretudo em toda obra, sobretudo quando se trata de criaturas jovens e tenras,
pois nesse período de formação do caráter é mais fácil deixar nela gravadas as impressões que desejarmos. Permitiremos então levianamente que as crianças escutem quaisquer fábulas forjadas pelo primeiro que aparece? As obras de ficção devem ser submetidas à censura, aceitando as que forem boas e rejeitando as más. Destarte, lhes moldarão as almas, por meio de fábulas, melhor do que os corpos com as mãos. Homero e Hesíodo dão falsas representações dos deuses, e isso tem efeito nocivo no espírito dos jovens. Tais histórias são perigosas. Nem se deve dar a entender a um jovem ouvinte que, ao cometer os maiores crimes, não faz nada de extraordinário. Olha que legal, então. Ele tem uma preocupação aqui muito grande com a formação dessa sociedade ateniense, especialmente com as crianças, que ele via que, e aí são minhas conclusões desses trechos, precisavam ser educadas moral e espiritualmente. Ou seja, elas deveriam receber os melhores modelos que eram passados para as crianças através de fábulas, que apresentavam para elas o melhor caráter ou a melhor visão possível dos deuses, né? E para quê? Qual era a preocupação dele? Que as crianças não fossem corrompidas. Então, nesse caso, o Platão vem e defende que é válida sim a censura. Essa é uma questão muito polêmica, né? Eu acho que vai muito da visão de vida de cada um. Eu me identifiquei muito com essa defesa do Platão nesse sentido, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a minha filha de trazer para ela fábulas, contar histórias realmente de valor, de princípios, de coisas que eu considero basilares para uma criança. Eu verifico muito o tempo todo. Hoje as crianças têm acesso, se você não tiver cuidado, há muita coisa ruim no YouTube, muitos modelos que não são legais. Tem muitos pais que negligenciam isso demais, eles deixam a criança várias horas por uma acomodação absorvendo esses vídeos que são feitos por qualquer um, sem qualquer cuidado, onde são passados modelos mais lamentáveis de postura, adultos infantilizados, gente se jogando em banheira de maionese, gente que não tem a menor preocupação com o conteúdo que busca na internet, gente que se expressa com uma linguagem muito violenta, muito agressiva, gente que se expressa muito mal, gente que é incapaz de colocar suas ideias, gente que é muito ligada a essas coisas sensoriais, materiais, festa, diversão pura e simples, ou seja, não há uma preocupação em passar modelos para as crianças, né? E eu tenho essa preocupação muito grande, eu filtro, eu tento olhar tudo que a minha filha pode acessar de conteúdo, né? Faço isso em todos os dispositivos que a gente tem na nossa casa, busco, hoje em dia é difícil de achar, mas tem obras muito boas, principalmente obras medievais, de exemplos de virtude, e que muitas vezes trazem também os exemplos de maldade e de corrupção que a gente tem na sociedade, mas de uma maneira via contação de histórias, ou seja, a criança ela já é exposta a certos assuntos um pouco mais delicados, para que ela possa já entendendo que existe, assim como existe o bem, existe o mal, existem pessoas que são más, para que ela possa já ir reconhecendo essas situações, formando no imaginário dela digamos assim, como se fosse um álbum de figuras dessas situações, sejam modelos positivos, sejam modelos negativos, para que ela saiba agir, saiba fugir, saiba momentos em que ela tem que tomar uma atitude evasiva, saiba qual é a postura que ela deve ter também, ok? Então, belíssima passagem de Platão, gostei demais, concordo totalmente, criança não tem que ser exposta a qualquer coisa, acredito sim que deva ser censurado, se o Estado não puder fazê-lo, porque aí entra numa outra discussão, né? Ok, quem diz então o que presta e o que não presta, mas que a gente esteja atento a isso com as nossas crianças, para que elas cresçam alinhadas com os valores que a gente acredita e absorvam aquilo que de melhor existe em termos de cultura já desde cedo, ok?
Bom, fechamos aqui as questões, né? Como a gente comentou aqui, tem pessoas que viram na obra do Platão um ideal de Estado, viram que ele não reconhecia a separação entre a sociedade civil e a autoridade governamental, né? O rei filósofo, que ele seria então um precursor, um visionário desses modelos que vão resultar depois, posteriormente, nos estados modernos totalitários. Eu prefiro não tirar essa conclusão com os trechos que a gente leu, né? Eu prefiro ver o Platão aqui realmente fazendo uma investigação, como eu falei para vocês, propondo hipóteses, tentando explicar de onde vem o Estado, como ele surge, como deveria ser a educação dos cidadãos, aí com foco nos soldados, nos governantes. Eu prefiro não atribuir esse tipo de conclusão que eu estava comentando com vocês, ok? Muito bem, obrigado por terem assistido mais um vídeo longo. Eu estou pensando se existe uma maneira menos detalhada, menos profunda, mais resumida de eu fazer esses vídeos. Estou considerando também em criar um podcast, talvez fosse a maneira mais agradável para as pessoas terem acesso a esse material, mais leve, só o áudio, não ter que ficar aqui olhando para minha cara, né? Porque assim, não tem ganho nenhum com isso. Então, ok, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Por enquanto a gente segue nesse formato. Agradecer quem esteve aqui comigo até agora. Deixar um grande abraço para vocês. Boa leitura, bons estudos. Comentem, curtam, compartilhem, blá blá blá, blá blá blá. Vocês estão cansados de ouvir. É isso aí. Até mais. E na próxima... ok, daqui a pouco até o final de semana eu divulgo a próxima obra. Eu já tinha adiantado para vocês aqui, mas enfim, vocês vão gostar. A gente vai sair um pouquinho da filosofia e vai entrar aí no teatro, ok? Legal, abração e até a próxima.